Você já teve a sensação de que a Terra é um lugar realmente perturbador? Agora, não se apresse em discordar, apenas ouça minha lógica primeiro. Pense bem. Imagine que você vai a um parque de diversões e gasta uma fortuna em um ingresso VIP. Qual é a primeira coisa que acontece quando você passa pelos portões? Eles te espancam até você chorar. Apagam completamente sua memória e te jogam em um simulador repleto de bactérias, vírus e intrigas implacáveis, onde você também precisa trabalhar de 8 a 12 horas por dia. Tudo isso enquanto alegremente te dizem: divirta-se. Se isso fosse um videogame, a seção de comentários estaria absolutamente inundada de críticas negativas. As reclamações variariam desde o tutorial ser muito longo e a sensação de dor ser realista demais, até a impossibilidade de salvar o progresso, e o fato de que, uma vez que você morre, sua conta é excluída permanentemente. Mas qual é a parte mais absurda de todas? Você escolheu isso. E não só você escolheu isso, como passou milhares de anos esperando em filas por todo o cosmos, lutando com unhas e dentes, vencendo bilhões de concorrentes, só para garantir uma dessas vagas cobiçadas para o sofrimento autoimposto. Agora mesmo, você pode se sentir sofrendo, como se a vida tivesse se tornado completamente insuportável. Mas para as almas que existem em outras dimensões do universo, você não passa de uma criança rica mimada, com uma colher de ouro na boca, que está apenas se vangloriando humildemente de seus privilégios. É aqui que as coisas ficam interessantes. Já que escolhemos isso por conta própria, por que estamos sofrendo tanto agora? Por que sentimos que ser humano é algum tipo de punição? Hoje, não estou aqui para lhe dar clichês reconfortantes. Nem vou dizer para você simplesmente se animar. Você está cansado de ouvir esse tipo de coisa e, francamente, eu estou cansado de dizer isso. Em vez disso, o que faremos hoje é desvendar o código-fonte deste servidor que chamamos de Terra. Vamos analisar essa tal preciosidade da vida humana e ver se é, na verdade, uma grande farsa ou talvez uma metáfora sofisticada. Primeiro, vamos falar sobre a famosa parábola da tartaruga cega e do tronco flutuante. Mas vou contá-la com uma pequena diferença. Segundo as escrituras budistas, alcançar uma vida humana é como ser uma tartaruga marinha cega que emerge das profundezas do oceano apenas uma vez a cada 500 anos. Enquanto isso, um tronco flutua na superfície do mar, e bem no centro dele há um pequeno buraco. Disse que a probabilidade de alcançar uma vida humana é equivalente a dessa tartaruga cega emergir no momento e ângulo exatos para que seu pescoço deslize perfeitamente por esse buraco. Quão astronomicamente baixas são essas probabilidades? Quando ouvi essa história pela primeira vez, minha reação imediata foi: essa tartaruga está louca. E minha segunda reação foi: essa história serve apenas para ilustrar o conceito de escassez? Não. Isso não é apenas escassez, é loucura. Veja bem, antes mesmo de nascerem, vocês eram todos corpos de pura energia, pura consciência, pura luz. Nesse estado, vocês eram oniscientes,
completos e não lhes faltava absolutamente nada. No entanto, esse estado escondia uma falha enorme. Era incrivelmente entediante. Imagine jogar um videogame onde, desde o início, você está no nível máximo, causando 99.999 de dano a cada golpe, possuindo ouro infinito e operando no modo Deus. Você elimina qualquer um em seu caminho e, por onde passa, tudo se ilumina instantaneamente. No começo, a sensação é emocionante. Depois de meia hora, porém, você começa a se sentir vazio. Após 3 dias, você conclui que o jogo é um lixo completo. Por quê? Porque não há resistência. Sem resistência, não há experiência genuína, e sem uma experiência genuína, não pode haver sensação de conquista. Assim, uma lenda circula pelo cosmos, a história de uma masmorra especial conhecida como Terra. A característica mais notável dessa masmorra reside na aplicação de leis físicas incrivelmente rigorosas. Aqui, se você quiser voar, esqueça. A gravidade o mantém preso. Se você quiser se fartar de comida, não tão rápido, você precisa trabalhar para isso. Se você anseia pela imortalidade, continue sonhando. Suas células estão destinadas a envelhecer. Mais astuto ainda, este calabouço é um campo de batalha para 2 forças diametralmente opostas, travando uma incessante disputa. Uma é a dor, a outra é o prazer. Essas 2 forças frequentemente se misturam, tornando-se indistinguíveis. O reino celestial oferece felicidade em excesso, tanta, na verdade, que causa estagnação da alma. É como viver em um hotel 5 estrelas com um buffet infinito todos os dias. Ninguém ali tem a menor vontade de ir à academia. O inferno, por outro lado, é pura agonia. Como estar ligado a aparelhos de suporte à vida em uma sala de emergência dia após dia, deixando você sem absolutamente nenhuma energia mental para contemplar as filosofias mais profundas da vida. Somente a Terra, somente o reino humano, atinge a perfeita proporção áurea. Oferece um vislumbre de doçura para alimentar sua vontade de viver e, em seguida, imediatamente lhe dá um tapa na cara para trazê-lo de volta à realidade. Então, oferece-lhe outro doce, convencendo-o de que o amargor era apenas um prelúdio para a doçura que viria. Essa dinâmica errática, de altos e baixos, de atração e repulsão, muito parecida com as táticas manipuladoras de um amante canalha, prova ser uma tentação absolutamente irresistível para almas ávidas por subir de nível rapidamente. E assim, pouco antes de sua reencarnação, quando lhe mostraram as instruções introdutórias para esta masmorra, Terra, você ficou eufórico. Eu vou, você declarou. Deixe-me ir. Preciso experimentar por mim mesmo, saber o que realmente significa sofrer uma desilusão amorosa. Ansiar por algo para sempre inalcançável e suportar a agonia de se separar de entes queridos na vida e na morte. Perto dali, uma alma anciã tentou dissuadi-lo. Irmão, aquele lugar é brutal. Assim que você entrar,
Sua memória será apagada. Você realmente acreditará que é apenas um infeliz azarado. Mas você bateu no peito em desafio. Bobagem. Minha determinação é inabalável. Vou descer lá para o teste, para usar este mundo ilusório como um cadinho para cultivar minha verdadeira natureza espiritual. Assim que eu descer, tenho certeza de que serei capaz de transcender o mundo mundano e atravessar a masmorra com graça e sem esforço. E assim, tendo assinado sua isenção de responsabilidade cósmica e engolido a lendária poção do esquecimento, você saltou para o vazio com entusiasmo ilimitado e vibrante. E qual é o resultado? O resultado é que agora você se senta diante de uma tela, preocupado com o saldo da sua conta bancária e suspirando enquanto passa a mão pelos seus cabelos ralos. Você deixa sua pressão arterial subir porque seu filho se recusa a fazer a lição de casa. E você chora inconsolavelmente por alguém que não te ama. Onde estão as declarações ousadas que você fazia? Onde está a determinação inabalável que você possuía? Você se esqueceu de tudo. Você se tornou imerso demais no papel. É como um ator vencedor do Oscar interpretando um mendigo. Ele se entrega tanto à atuação que chega a acreditar que é um mendigo, lutando com unhas e dentes por um único pãozinho cozido no vapor, esquecendo completamente que o diretor não gritou, corta. E, mais importante, esquecendo que seu salário real vale centenas de milhões. Neste ponto, você pode me perguntar: já que isto é apenas uma brincadeira, já que estou aqui simplesmente para ter uma experiência, por que a dor parece tão real? Por que não posso simplesmente desligar quando quiser? Essa é uma excelente pergunta. Isso nos leva à principal barreira técnica do motor de jogo, ARF Online, a imersão. Se a dor física não fosse real, você não evitaria o perigo instintivamente. Se a dor de um coração partido não fosse real, você não aprenderia a valorizar o que tem. Essa sensação extrema de realismo foi projetada para compelir você a evoluir diante da adversidade. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você está na academia, levantando pesos. A barra pressiona você, suas fibras musculares se rompem, o ácido lático se acumula e você sente dor, talvez até náuseas. Você gritaria para o seu treinador: você está me torturando? Cometi algum pecado terrível em uma vida passada para merecer esse sofrimento? Claro que não. Em vez disso, enquanto ofegava, você olharia para o seu reflexo no espelho e sentiria uma secreta sensação de satisfação. Sim. Finalmente vou ganhar massa muscular. Por quê? Porque você sabe que essa dor tem um significado. Você sabe que essa resistência é o próprio meio pelo qual você se torna mais forte. Agora, aplique essa mesma lógica à sua vida. Aquele chefe que constantemente te critica no trabalho não é, em essência, o personal trainer da sua alma. Ele é responsável por adicionar peso à sua carga, forçando você a aprender paciência e habilidades de comunicação. Ou talvez te obrigando a encontrar a coragem para finalmente pedir demissão. Aquele ex-parceiro que partiu seu coração não é seu parceiro de treino no currículo do amor.
Ele foi responsável por despedaçar seu coração, mas apenas para que você pudesse perceber esta verdade fundamental. Seu valor próprio não precisa depender, ou estar atrelado a ninguém mais. E quanto àquela doença repentina e grave, não é simplesmente uma parada obrigatória para a manutenção do sistema, forçando você a interromper sua busca incessante por fama e fortuna e te obrigando a reexaminar a profunda conexão entre seu corpo e sua vida. Entende? No momento em que você muda sua perspectiva de vítima para jogador, todo o sofrimento se transforma instantaneamente. Deixa de ser um tormento sem sentido e se torna, em vez disso, um elemento deliberado do design de níveis do jogo. No entanto, a grande maioria das pessoas, incluindo muitos de vocês que estão ouvindo estas palavras agora, continua a se agarrar desesperadamente ao roteiro da vítima. Amamos demais esse roteiro. É um roteiro que diz: sou miserável. O mundo é injusto comigo. Simplesmente nasci com azar. Por que insistimos em nos agarrar a esse roteiro? Porque, embora esse roteiro seja doloroso, ele é seguro. Enquanto eu permanecer a vítima, estou absolvido de toda a responsabilidade pela minha vida. A culpa passa a ser dos meus pais, da sociedade ou do destino, e meu único dever é reclamar. Como é fácil reclamar. Não requer nada além de mover os lábios. Mas o despertar, isso é muito difícil. Pois despertar significa ter que admitir que eu escolhi tudo isso. Que tudo o que vejo é apenas um reflexo de mim. É cruel demais, não é? Agora, estou prestes a correr o risco de ofendê-lo um pouco. Na verdade, o que realmente lhe causa sofrimento nunca são os eventos que lhe acontecem, mas sim as interpretações que você dá a esses eventos. Zhuangzi contou certa vez uma parábola bastante incisiva. Imagine que alguém pise no seu pé. Você está prestes a explodir de raiva. Mas quando se vira, vê que é uma pessoa cega. Instantaneamente, sua raiva diminui pela metade. No entanto, se você se virar e vir que é alguém que você detesta, sua raiva poderia incendiar um posto de gasolina inteiro. O fato físico, ser pisado, permanece exatamente o mesmo. A sensação física de dor permanece exatamente a mesma. Por que, então, suas reações são tão diferentes? Porque seu sistema interpretativo interferiu. Tendo vivido nesta terra por décadas, construímos um sistema interpretativo incrivelmente robusto e complexo, um sistema coletivamente moldado por nossos pais, nossos professores e nosso ambiente sociocultural. Isso nos diz que precisamos de riqueza para sermos felizes. Que nossos filhos precisam ser obedientes para que tenhamos sucesso e que precisamos exigir o respeito dos outros para manter as aparências. Esse sistema funciona como um firewall dentro do nosso cérebro. Quando os eventos se desenrolam na realidade e colidem com esse firewall, caso não se alinhem com as configurações pré-programadas do sistema, nosso cérebro dispara o alarme, luzes vermelhas piscam, sirenes soam, e isso é o que constitui o sofrimento. Por exemplo, o sistema pode ditar que seu filho precisa estar entre os 10 melhores da turma. No entanto,
a criança termina em último lugar. A colisão resultante gera sofrimento. Ou, o sistema pode afirmar: para cada medida de esforço que invisto, tenho direito a uma medida igual de retorno. Contudo, na realidade, apesar de tratar alguém com a maior gentileza, somos traídos. Essa colisão também gera sofrimento. Então, o que fazemos durante toda a nossa vida? Passamos tentando desesperadamente alterar a realidade, forçá-la a se conformar ao sistema que reside em nossas mentes. Nós nos esforçamos para remodelar nossos filhos, nossos parceiros e o próprio mundo, tudo para garantir que estejam alinhados com nossas expectativas. No entanto, esse esforço está fadado ao fracasso, pois a impermanência é a única constante verdadeira. Um verdadeiro mestre não tenta alterar o mundo externo à força. Em vez disso, ele reescreve diretamente o código interno. Isso é conhecido como usar o provisório para cultivar o real. O que é provisório? Dinheiro é provisório. Fama é provisória. Até mesmo este nosso corpo físico está destinado, mais cedo ou mais tarde, a ser reduzido a cinzas. Esses são meros acessórios. O que, então, é o real? O que é real é o estado de espírito que você habita enquanto navega por essas questões, aquela consciência que permanece inabalável pelas marés da emoção e aquele crescimento gradual da sabedoria. Wang Yang me disse certa vez: é preciso temperar-se em meio aos assuntos do mundo. Essa afirmação é frequentemente mal interpretada, com muitos presumindo que implica que se deve simplesmente suportar o sofrimento dentro desses assuntos. Não é esse o caso. O que ele quer dizer é o seguinte: os eventos em si são apenas a pedra de amolar, você é a lâmina. Se você se depara com uma série de problemas e passa seus dias lamentando e se lamentando, você está essencialmente golpeando a lâmina contra a sua própria cabeça, cegando o fio sem fazer nenhum bem à pedra. Esta é uma situação em que você só tem a perder. No entanto, se você se depara com essa mesma série de problemas e aproveita a oportunidade para transformar sua impaciência em serenidade, sua arrogância em humildade e sua fragilidade em compaixão, então esses mesmos problemas se tornam o sustento espiritual para a sua iluminação. Você entende? Este é o verdadeiro significado da raridade da vida humana. Não que possuir um corpo humano lhe dê direito à glória e riquezas mundanas, mas sim que somente dentro desta instância terrena, um reino de alta dificuldade, alta resistência e alto risco, você possui a possibilidade de forjar mera lama em um corpo de ouro puro. Nos reinos celestiais, você não teria nada contra o que praticar. Todos estão imersos em prazer. Quem jamais lhe daria motivo para se ofender? Nos reinos infernais, mesmo que desejasse praticar, não poderia. A agonia seria insuportável. É somente aqui, neste exato momento, enquanto você ouve estas minhas palavras e percebe, de repente: espere, eu não preciso ficar com raiva, que o nível da sua alma, com um nítido ding, se eleva instantaneamente. Tendo chegado a este ponto,
Sei que a mentalidade de alguns de vocês já começou a se suavizar. Contudo, uma pergunta crucial ainda paira no ar. E se eu não conseguir completar meu trabalho espiritual nesta vida? Ainda nutro tantos desejos dos quais não consigo me desapegar e enfrento tantos obstáculos que não consigo superar. Isso significa que fracassei? Isso também é um grande equívoco. Quem lhe disse que este é um jogo em que o vencedor é decidido em uma única rodada? Sofremos de uma ansiedade tão intensa, sentindo-nos constantemente compelidos a resolver cada detalhe desta vida, ou até mesmo deste ano, ou deste mês. Exigimos iluminação, prosperidade financeira, uma vida familiar plena, saúde perfeita e transcendência espiritual, tudo ao mesmo tempo. Isso é ganância espiritual. Apenas relaxe. A Terra é um campo de treinamento, não um local de execução. Se você estivesse na academia tentando fazer agachamentos e não conseguisse levantar um determinado peso hoje, você se rotularia como um fracasso inútil e cometeria suicídio na hora? Claro que não. Você simplesmente diria: bem, não estou me sentindo bem hoje. Volto e tento novamente amanhã. Por quê? Então, somos tão implacavelmente severos quando se trata do cultivo da alma. Não há problema nenhum em não acertar nesta vida. A única coisa que este universo tem em abundância infinita é tempo e oportunidade. No entanto, isso não lhe dá permissão para simplesmente desistir ou se render completamente. Pois este bilhete chamado vida, embora não seja um item de uso único, de fato vem com uma data de validade. É como um ingresso real para a Disneylândia. Embora você possa comprar outro ingresso e entrar novamente no futuro. O espetáculo de fogos de artifício e o desfile específicos que estão acontecendo agora, neste exato momento, são exclusivos desta visita. Se você os perder, eles se foram para sempre. A identidade que você possui atualmente, o nome que você carrega, os relacionamentos que você mantém e as lutas específicas que você enfrenta. Cada um é uma experiência única, de edição limitada. Quando você envelhecer e estiver em seu leito de morte, olhando para trás em sua vida, seu maior arrependimento certamente não será: por que eu não ganhei aqueles $20.000 extras naquela época? Em vez disso, seu maior arrependimento será, sem dúvida, a vasta quantidade de tempo que você desperdiçou em conflitos internos sem sentido e autossabotagem. Você se arrependerá das vezes em que ignorou seus entes queridos por 3 meses por alguma questão trivial. Você se arrependerá das oportunidades que deixou escapar, das coisas que tanto desejava fazer, simplesmente para manter as aparências. E se arrependerá de ter vivido toda a sua vida através dos olhos dos outros, sem nunca ter vivido um único dia para si mesmo. Então, qual é a melhor maneira de viver? Não se trata de erradicar o desejo, nem de se forçar a um estado de altruísmo santo. Trata-se, sim, de encarar a vida como uma espécie de sério cínico. Isso pode soar contraditório. Então deixe-me explicar. O cinismo surge da constatação de que, no fim das contas, tudo isso,
A própria vida é apenas uma peça, um conjunto de adereços. Consequentemente, você não se apega obsessivamente às coisas e encara a vitória e a derrota com distanciamento. O sério, porém, surge do fato de você já estar aqui, você já comprou seu ingresso. Se você não desempenhar seu papel brilhantemente, se não se imergir completamente na experiência desse personagem, poderá realmente justificar o preço do ingresso. É muito parecido com jogar mahjong. Você sabe que as peças são apenas de plástico e que o resultado, ganhar ou perder, não tem nenhuma relação com o seu caráter. Mesmo sentado à mesa, você calcula meticulosamente seus movimentos e se esforça para ganhar a mão. Isso é conhecido como ter boas maneiras à mesa, ou, no contexto da vida, bom caráter. A vida também exige esse tipo de caráter. Independentemente da mão que você receber, seja ela terrível ou vencedora, não vire a mesa de frustração. Não amaldiçoe o croupier nem se revolte contra os céus. Em vez disso, jogue a mão da melhor maneira possível. Jogar uma mão ruim brilhantemente, transformar uma situação desfavorável em uma obra-prima, é muito mais admirável do que simplesmente ganhar com uma boa mão. Por fim, gostaria de compartilhar uma imagem com vocês. Imaginem o seguinte: daqui a décadas, seu corpo físico finalmente falha. A linha do monitor de ECG fica plana e, PUF, sua alma salta para fora. Pairando no ar, você olha para o corpo idoso e imóvel deitado na cama do hospital e para os entes queridos que choram ao seu redor. Nesse instante, uma luz branca aparece. Aquela alma ancestral, aquela que te enviou à Terra em primeiro lugar, ou talvez o seu eu superior, dá um passo à frente. Sorrindo, ela te dá um tapinha amigável no ombro. Te oferece um copo d'água e te faz uma única pergunta. E aí? A viagem foi emocionante? Você, com o rosto banhado em lágrimas e carregado de arrependimento, responderá: foi muito doloroso. Eu nunca deveria ter vindo. Ou você, como uma criança que acabou de sair de uma montanha russa, com as pernas ainda bambas de medo, mas o rosto radiante de euforia, respirará fundo. Lançará um último olhar para aquele planeta azul e declarará: aquilo foi incrível asterisco. Claro, houve alguns momentos no meio em que achei que ia morrer. E sim, aquela dor de coração foi tão agonizante que eu realmente quis morrer. E claro, o processo de envelhecer pareceu bem impotente às vezes. Mas, uau! Eu aprendi tanto. Finalmente entendi o que é o amor e o que realmente significa deixar ir. Aquele ingresso valeu cada centavo. O poder de escolha sempre esteve em suas mãos. A partir deste momento, sempre que encontrar pessoas ou situações que o incomodem, tente repetir mentalmente para si mesmo: olha só, outro NPC apareceu para me dar XP. Então, respire fundo e encare o desafio de frente. Não se esqueça: você é um jogador de alto nível, alguém que lutou com unhas e dentes para conquistar este papel. Não estrague tudo agora.